Fala pessoal, esse é o tópico de esclarecimento da nova tributação sobre o consumo do Brasil. Por que eu trouxe isso agora? Para você ter uma visão ampla do que essa reforma está modificando em nossa tributação. Então eu preciso que você fique calmo, porque é só uma visão geral. De acordo com o que for passando as aulas, você vai entendendo em cada tópico o que mudou no detalhe em relação a cada imposto, né, e a cada obrigação para o contribuinte, especialmente em relação às transições, né, transição dos tributos e transição federativa. Então, veja só, atualmente, né, antes da emenda constitucional 132, nós tínhamos uma competência dos estados para instituir o seu ICMS, estados e o Distrito Federal, e uma competência dos municípios para instituir o seu ISS. Do lado da União, nós tínhamos a competência da União para instituir PIS, COFINS e o IPI. Professor, por que houve aqui uma divisão do IPI em função fiscal e função extrafiscal? Porque o IPI, ele acumula de forma muito clara essas duas funções da tributação. Existe uma grande parcela do IPI que é preponderantemente para a arrecadação. E se é preponderantemente para a arrecadação, é a função fiscal do imposto. Simplesmente abastecer os cofres públicos. Agora, existe uma outra parcela do IPI que a União se utiliza, que é para modificar as ações dos agentes econômicos. A título de exemplo, quando a União quer incentivar a industrialização de determinado produto, quando ela quer incentivar a importação de determinado produto, então ela utiliza-se do IPI, em que ela pode modificar as alíquotas por decreto, né, para modificar as ações dos agentes econômicos. Você já ouviu várias vezes quando a União quis aumentar a aquisição, aquecer o mercado de automóveis. Zerou-se IPI para automóveis, para motocicletas, para linha brancas, né, que é geladeira, fogão e outros eletrodomésticos. Então veja que o IPI ele congrega muito bem essas duas funções, função fiscal, arrecadar, e função extrafiscal, tá? Mas enfim, o que você precisa saber? Que essa reforma, depois de um período de transição que nós estudaremos, ela vai extinguir o ICMS e o ISS. Isso aqui, em resumo, vai acontecer em 31 de dezembro de 2032. Então, em 31 de dezembro de 2032, nós teremos a extinção do ICMS e do ISS. Em consequência disso, nós temos a criação do IBS. Então, nós temos a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E esse IBS, ele traz consigo um novo conceito de competência tributária, competência compartilhada. Então, esse IBS ele será um imposto de competência compartilhada pelos 26 estados e o Distrito Federal e pelos mais de 5.570 municípios. Perfeito? Então, veja que será um imposto de competência compartilhada por todos esses entes. E como, professor, que eles vão exercer essa competência compartilhada? Veremos também mais à frente que será majoritariamente pelo Comitê Gestor do IBS. Esse Comitê Gestor é uma entidade especial criada pela reforma para exercer a gestão desse imposto que será compartilhado por tantos entes. Perfeito? Da parte da União, pessoal, nós vamos ter a extinção
do PIS, da COFINS e do IPI, tá? Por consequência, nós teremos a criação da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Muito importante você notar que essa emenda ela está criando o nosso IVA, né, o nosso IVA brasileiro, que é Imposto sobre Valor Agregado. E esse nosso IVA, ele foi criado na forma de IVA, opa, dando um probleminha aqui, vamos escrever aqui embaixo, tá? Então ele foi criado na forma de IVA dual. Ele foi criado na forma de IVA dual. E o que é esse IVA dual? Uma perna dele é o IBS, que é esse imposto de competência compartilhada entre todos os estados e todos os municípios, e a outra perna é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços de competência da União. Todavia, esses dois tributos aqui, ó, embora seja dual, eles serão praticamente gêmeos. A Constituição diz, e nós veremos mais à frente, que toda matriz de incidência, todas as exceções, regras de creditamento devem ser idênticos. Inclusive, o IBS e a CBS serão instituídos pela mesma lei complementar. A única diferença aqui é a competência desses tributos. IBS, competência compartilhada estados e municípios, e CBS, competência da União através da Receita Federal, tá? Então veja que nós temos a extinção de PIS, COFINS e a criação da CBS, tá? E temos também a criação do imposto seletivo. Esse imposto seletivo será um imposto de competência da União. Esse imposto seletivo é um imposto criado para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A exemplo, ele vai incidir sobre cigarros, bebidas alcoólicas, minérios, perfeito? Veja aqui, por que ele pegou essa parte extrafiscal do IPI? Porque desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente é puramente extrafiscal. Mas e o IPI, professor? Tem uma notinha aqui embaixo, aqui, ó, que o IPI será mantido para manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Realmente é isso. O IPI ele não será completamente extinto, tá? Antes da reforma da emenda constitucional, né, que era a PEC 45 de 2019, antes de ela voltar para a Câmara, nós tínhamos a previsão da extinção total do IPI em 2027. Todavia, mudou-se um pouco quando veio do Senado com as seguintes disposições: de manter o IPI somente com essa finalidade exclusiva de manter o diferencial competitivo para a Zona Franca de Manaus. E como vai funcionar isso, professor? Ora, imagine que uma motocicleta seja industrializada na Zona Franca de Manaus. Então, para essa motocicleta industrializada na Zona Franca de Manaus, eu não vou ter incidência de IPI, será a alíquota zero. Se essa mesma motocicleta for industrializada fora da Zona Franca, a exemplo no estado de São Paulo, aí sim eu vou ter a incidência do IPI no estado de São Paulo, aí para essa indústria no estado de São Paulo. A alíquota zero lá na Zona Franca, e eu vou tributar com IPI, sob a alíquota determinada lá na tabela de incidência, né, na TIP, para essa indústria no estado de São Paulo. Isso é só para manter esse diferencial competitivo. E a Constituição também diz que onde incidir imposto seletivo, não vai incidir IPI, para não ter essa incidência concomitante. Então, professor, o IPI não vai ser extinto? Ele vai ser extinto, sim, juntamente com a extinção da Zona Franca de Manaus, lá em 2073, se não for prorrogado, perfeito? Então, esse nosso tópico aqui é só para você ter uma visão geral do que será extinto e do que será criado. É a visão geral do novo sistema tributário. Após um período de transição, teremos a extinção total
de ICMS, ISS, PIS e COFINS. Teremos a criação do nosso IVA dual em duas pernas, IBS e CBS. Teremos a criação do imposto seletivo de competência da União para desestimular o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Tá? O IPI será parcialmente extinto, ele será mantido somente para manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Espero que você tenha compreendido bem a matéria. Qualquer coisa, estou no Fórum de Alunos. Grande abraço e até a próxima.